lá no meu perfil, Roberlan Julião, já vai estar registrado, né? Claro que não vai estar com aquela imagem, mas eu entendo que ensinamento bíblico é um negócio que dá para a gente colocar tocando enquanto lava a louça, né? Eu acho que ninguém vai estar me ouvindo na rede social para olhar os meus olhos verdes. Eu acho que vai por causa dos ensinos da palavra. Então, a imagem não vai ficar lá, essas coisas, mas vai dar para escutar o que a gente vai estar falando aqui. Até porque o mecanismo de memória que nós, como cristãos, principalmente os protestantes de missão, tem muito enfatizado é o da escrita. Mas uma coisa que eu entendo que eu, pelo menos, tenho aprendido com os neopentecostais, que é um surgimento de uma nova face, né, do cristianismo, é que pelo fato de nascer nessa época, tem como mecanismo de memória o audiovisual, né? Então, assim, com o audiovisual, eu pelo menos entendo que eu posso alcançar qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer lugar, né? Se você digitar Roberlan Julião, está arriscado você encontrar um negócio de 5 anos atrás, de 8 anos atrás, de 3 anos atrás, né? Se eu morrer, tem mensagem de Roberlan Julião para um monte de gente assistir. Então, eu entendo que isso é importante. E aí, né, já tem gente começando a acessar. E o que acontece? Voltando ao que a gente estava falando aqui, mais uma vez, Elton, por gentileza, né? A gente sempre tem que ter um modelo para divulgar, que o pessoal fique impressionado, né? Isso. Deixa só o Elton, porque o Elton, né, mais bonito, aí vai chamar mais atenção. Aí, de nada. Aí, nesse caso, né, obrigado, Elton. Em relação à questão desses livros, como eu disse, né, a gente tem neles duas oportunidades. Uma de provocar a reflexão das pessoas e a outra é de ajudar a obra do Senhor, Roberlan Julião, para quem não sabe, sou eu que estou falando aqui. E nesse caso, o primeiro, Pastor Pra Quê? Ele fala sobre o que o pastor deve ser e fazer, né? Que é uma provocação acerca do ministério pastoral, à luz das Escrituras, em contraponto com as exigências do mundo pós-moderno. E Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas é baseado na história de José, em que Deus tinha algo estabelecido, mas esse algo estabelecido não vem de graça, né? José passa algumas situações difíceis para que algumas coisas que Deus tinha idealizado acontecessem. Entretanto, tudo aquilo que aparentemente era contra o propósito de Deus na vida de José só contribuiu, pelo contrário, para potencializar, né, as coisas que Deus tinha para realizar através de José. Então, dado o jabá, não é mesmo? Quando eu vi que tinha alguns adultos aqui, eu falei, opa, vou vender meus livros. Mas vamos voltar para cá e falar sobre a questão do fruto do Espírito enquanto verdadeira liberdade. Eu não sei vocês, mas assim, todos nós conhecemos, né, aquela narrativa, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E que contra essas coisas não há lei. Mas, assim, muitas vezes a gente não para pensar, principalmente em palavras, né, como benignidade ou temperança, coisas do tipo, uma das coisas que acontece. E a outra é de que a gente, apesar de crente, apesar de membro de igreja, parece que a gente não experimenta essa vida de Deus proposta por Jesus. Parece que a gente vem, a gente canta um hino, a gente prega, a gente ouve pregação, mas a gente às vezes está da mesma forma de alguém que a gente diz que não tem o Espírito Santo. Aí é estranho, né? Porque eu sou morada de Deus, Deus é residente, mas não é presidente, né? Ele mora, mas ele não manda, né? E nisso que ele não manda, a gente está tão preso aos problemas da nossa natureza, como se nós não fôssemos cristãos. E aí eu não sei se dá para perceber que aquilo que Paulo fala, né? Que as obras da carne se manifestam. Mas como é que pode? O fulano é crente? Bem, Gálatas capítulo 5, versículo 16 fala: andem no Espírito e vocês não vão satisfazer. A gente lê concupiscência, né? Que também não diz nada para muita gente. Concupiscência é o quê? É uma marca de tênis? Né? Então, os maus desejos da nossa carne. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, às vezes parece que a gente entra no planeta igreja, fala um monte de coisa, como se a gente estivesse falando em latim, né? E, assim, às vezes o pregador fala umas palavras difíceis, a gente até acha o pregador inteligente, mas não entende nada do que ele fala e volta para casa, né, do mesmo jeito que foi.
De repente, a gente volta um pouco melhor porque a gente se sentiu mais leve, né? Porque a gente ouviu uma música, aquilo mexeu com a nossa emoção, a gente sentiu um arrepio, né? Aquela coisa todinha, mas a gente volta e não encontra, né, condições de enfrentar as batalhas da vida e parece que a gente está tão preso como alguém que não é crente, né? Então, a proposta desse livro foi justamente dessa revista, foi essa, né? Em contraponto com aquilo que vocês estudaram na lição anterior, que foi maldades na igreja, que são as obras da carne, que dificultam a gente de experimentar a verdadeira liberdade. Claro que muitas vezes nós temos a ideia de que praticar as obras da carne vai deixar a gente livre, né? Então, quando a gente faz algumas coisas, poxa, dá uma sensação tão boa, né? Fulano fez uma coisa ruim com a gente vai alimenta aquela raiva, coisa gostosa, ficar com raiva, né? Aí, agora, quando a gente é crente, a gente não pode ficar com raiva. Deus está me proibindo de uma coisa tão boa, ficar com raiva daquela pessoa que fez aquilo contra mim. Ninguém está vendo, né? Mas a Bíblia fala que quem odeia seu irmão é assassino. Então, a diferença entre o assassino e o cara que odeia é só a oportunidade, né? E a questão do medo das consequências. Porque se eu pudesse, qual é a intenção da ira e do ódio? Destruir o outro. Então, a gente tem que combater isso na Gênese, no início. Mas, tá arriscado eu gastar muito tempo falando isso aqui e não fazer um resumo, né, daquilo que a gente tem de proposta. A ideia, né, é da gente poder olhar para dentro da gente com aquela ideia, né, de que, assim, eu não tenho como agradar a Deus em mim mesmo. Então, eu não faço o que é certo para agradar a Deus. Eu faço porque eu recebi uma nova natureza, eu recebi um novo coração. Ah, mas eu não me sinto bem assim não. Poxa, então beleza, é hora da gente rever a nossa conversão, tomar uma decisão ao lado de Cristo, independentemente do tempo que a gente tem de igreja, o que a gente conhece de organização, porque Deus não nos chamou para uma vida cristã institucionalizada. A instituição, ela deve estar a serviço da nossa caminhada de fé, e não necessariamente um fim em si mesmo. Né? Tem gente que acha o máximo, eu sou levita na igreja, eu canto para 200, 300, 500 pessoas numa noite. Tá, e daí? Né? Então, eu prego para um auditório de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Tá, e daí? A questão é o seguinte, qual é a sua caminhada com a verdade que é uma pessoa? Né? Então, quem é Jesus para você? Em que sua vida tem sido transformada? Você abriria a mão de ser esse pregador de multidões para pregar para uma pessoa só como Filipe fez? Você abriria a mão de ter um auditório lotado como Jesus tinha para conversar com o Nicodemos ou com uma mulher samaritana? Você estaria aberto a deixar os títulos de doutor, de mestre, de procurador, de filósofo, seja lá o que for, para ser um apóstolo que toma coça, que apanha, que é perseguido, que é desprezado pela sua própria igreja, como foi o apóstolo Paulo? Então, assim, a gente está pronto para negar-nos a nós mesmos, né? Pegar e caminhar com a cruz e seguir a Jesus? E aí eu entendo que não. Eu entendo que o que está acontecendo com a igreja de hoje é que isso não está acontecendo. A gente está brigando pelos momentos top. A gente está brigando pelo orçamento da igreja, a gente está brigando pela popularidade, né? Então, se um casal, né, de solteiro está avançando o sinal, a gente, por exemplo, abafa a situação. Por quê? Porque o que vão pensar da gente? Peraí, o que vão pensar? Todo mundo é pecador, vão pensar o quê? Ou você acha que aquele camarada que está defendendo a pureza da igreja não tem os seus sonhos mais secretos? Ou você acha que, de repente, né, aquele vovozinho não fez suas estripulias na época da dança do Shep-Shep? Entendeu? Então, que tem gente que lembra do Shep-Shep. Então, eu não sei se dá para perceber, né? Não, vocês não lembram, né? Aí, nesse caso, né, então, diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber que, assim, todo mundo que está na igreja está no hospital para ser tratado. Todo mundo está precisando de tratar em alguma área. Uns é num problema moral, o outro é em problema financeiro. Tem gente que tem problema mental mesmo, precisa tomar remédio. Mas como acha que problema de transtorno tem a ver com demônio, então não toma remédio. Aí fica pior ainda e azucrina na vida dos outros. Então, não sei se dá para perceber, porque, por exemplo, se você tem um problema do pescoço para baixo, você vai no médico. Se é do pescoço para cima, você entende que é espiritual, você não pode tratar.
né? Aí o cara que não trata, ele azucrina quem não tem problema. Então tá arriscado a gente ter problema por causa do cara que devia tratar do problema que tem. Mas, e aí nessa situação, a gente vive na dissimulação, na frustração, porque não tem como agradar o Deus perfeito. E aí a gente vai fazer o quê? Botar a culpa nos outros. Né? Então, eu estava conversando agora há pouco com o Elton e com a Natália, né? Algo que hoje, falando lá em Vila Kennedy, eu estava conversando com a irmã, né? Citando a música do Legião Urbana. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Todo mundo está na internet reclamando da igreja, malhando a igreja, falando dos crentes. Eu queria saber o seguinte, por que não aparece gente realizando? Por que a gente, em vez de ficar falando dos outros, por que a gente não realiza? Por que a gente se acha, né, a metralhadora de Jeová, né, Jeová Serol, purinho na terra, né, atira em todo mundo, quando a gente deveria fazer alguma coisa? Por que a gente critica a nossa igreja, em vez de fazer alguma coisa para a igreja melhorar? Então a gente percebe que isso é o quê? De certa forma, não entendo nada de psicologia, mas de gente... a gente vai entendendo um pouquinho, né? A pessoa começa o quê? A projetar no outro e negar seu próprio respeito. Né? Então é mais fácil que, em vez de eu assumir que eu não sou o crente que deveria ser, eu digo que vocês não são bons crentes, né? E aí nisso eu projeto toda a minha maldade para cima de vocês, nego a minha maldade, entendendo que assim, eu sou muito bom de se lidar, né? Os outros é que não conseguem me entender. E nessa brincadeira eu contribuo para a igreja piorar, contribuo para o testemunho cristão piorar e contribuo para que assim as pessoas não acreditem que Jesus vive entre nós. E aí eu acho que essa é a parte mais complicada. Porque enquanto as pessoas falam mal da gente, né, do menino transante da igreja, enquanto fala, né, da tiazinha sapeca da igreja, enquanto falam essas coisas, tá bom. O pior é quando não acreditam que Jesus transformou a gente por causa disso, né? Então, é aquela questão do tipo, você tem uma empresa, aí o colega fala assim, vou trazer o meu amigo, tá? Ele é crente. Não, crente não, traz crente para cá para trabalhar comigo não. Então, esse tipo de situação é que eu entendo que deveria ser diferente, né? E eu acredito que Deus nos capacitou para isso. E aí, vamos lá, Vinícius. Eu, por exemplo, observo, para não me decepcionar com a igreja, eu observo o seguinte, que existe na igreja dois níveis de vida cristã, na minha percepção. Talvez tenha mais, eu percebo dois. E como a revista é minha, eu escrevi que tem dois, certo? Aí nesse caso, né, são os crentes perdidos ou os salvos imaturos. Por que crente perdido? Porque está na igreja, já leu até a Bíblia toda, frequenta a reunião de oração, mas não tem um novo coração, não nasceu de novo, vai para o inferno. Vai passar por organizações, vai para seminário, vai para ministério pastoral, vai para ministério diaconal, vai o que for, mas não nasceu de novo. Faz parte. Jesus deixou claro que faria parte da nossa caminhada. Então, a questão é o seguinte, você que está aqui, né, eu reparei, né, que principalmente, né, a rapaziada mais nova, rica em colágeno, está me olhando com o olho desse jeito, e é verdade, é preciso entregar a vida a Jesus. Não adianta eu ser filho de crente. Se eu não entregar minha vida a Jesus, eu vou para o inferno. É importante a gente ter isso em mente. Eu sei que a gente não fala mais nisso para não desagradar as pessoas, mas só Jesus salva. A Bíblia diz que não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sou filho de crente, sou neto de crente, eu sou a 4ª geração de batista. Não quer dizer absolutamente nada. Isso pode ajudar você na caminhada institucional, mas na sua salvação é importante que você tenha uma experiência com Jesus. E a sua experiência com Jesus é que vai transformar você. É a sua experiência com Jesus que vai fazer você rever o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento. É o seu relacionamento com Jesus que vai ajudar você a ser um bom funcionário, um bom patrão, um bom líder, um bom pastor, uma boa ovelha. Você não vai ser uma boa ovelha porque o seu pastor merece. Porque nunca foi entre você e seu pastor. Sempre foi entre você e Deus. Mas quem não se converteu não vê desse jeito. Você não vai ser um bom pastor porque sua igreja merece. Porque, com todo respeito, não aqui porque vocês são Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, tal, mas lá em Caxias. Não é porque a igreja merece que você vai ser um bom pastor. Você vai ser um bom pastor porque Deus merece. Porque muitas vezes você vai visitar alguém que está almoçando você em casa. Você vai, de repente, estar no hospital com alguém e depois a pessoa vai dizer que você nunca fez nada por ela. Então, você não faz porque a pessoa merece. Você faz porque Deus merece. Mas se você faz buscando recompensa,
Se você é servo dos homens, se você é empregado daquelas pessoas, aí beleza, você já tem sua recompensa. Mas se você nasceu de novo, se você serve a Deus, os outros tanto faz como tanto fez. Então é preciso ter a compreensão de que existe o crente perdido. Ele está lá, mas não foi salvo ainda. Tomara que um dia seja. Eu já tive experiência de ver gente mais velho do que eu, com mais tempo de igreja do que eu tenho de idade, vir à frente no apelo. Eu já recebi em gabinete pastoral gente lá para os seus 18 anos, nascido na igreja, parente de pastor, que falou assim: pastor, me converti semana passada. E eu entendi que eu tinha que falar isso para o meu pastor. E não teve nenhum julgamento. Por quê? Porque eu sei que isso acontece. Por isso que o batista tem costume de falar decisão e não conversão. Eu não sei se você já reparou isso. Tantos decididos. Por quê? Só Deus sabe quem é salvo, né? E aí, Paulo, ele está fazendo até uma crítica para os Gálatas, quando ele fala sobre: eu me admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, né? E aí, nesse caso, tanto o crente perdido quanto o salvo imaturo buscam outro evangelho. Para o crente perdido e para o salvo imaturo, o evangelho nunca é suficiente. Tem que botar alguma coisa para chamar a atenção, porque só Jesus entre nós não é suficiente. E é complicado isso. Claro que nós somos seres sensoriais, né? Se os 5 sentidos forem provocados, isso vai mexer com a gente. Mas o nosso relacionamento com Deus é pela fé. Precisamos ser firmes, como quem vê o invisível. E isso a gente tem que aprender na nossa caminhada com Jesus, né? O crente perdido e salvo imaturo precisam viver o verdadeiro evangelho. Então, às vezes o indivíduo ele é até salvo, mas ele não cresceu na fé, né? Então ele aprendeu um monte de coisa que não tem a ver com Jesus. Eu, por exemplo, costumo dizer que, assim, observa bem, quando era errado fora da igreja transar antes do casamento, era errado dentro da igreja transar fora do casamento. Quando, por exemplo, era certo o pai dar coça em filho, era certo dentro da igreja dar coça em filho. Quando, por exemplo, lá fora era certo respeitar a autoridade, era certo dentro da igreja respeitar a autoridade. Onde eu quero chegar com isso? Eu não estou dizendo que a Bíblia mudou. Eu só estou dizendo que nós, embora seres espirituais, somos seres sociais. Então, o que acontece lá fora mexe com a gente. Quer ver uma coisa? A polarização entre cristãos por causa de esquerda e direita. Mesmo sem saber o que é esquerda e direita. Mesmo sem nunca ter estudado a Revolução Francesa. E aí, nesse caso, observa bem. Na cabeça do pessoal, o que é esquerda e direita? É Lula e Bolsonaro. Aí eu pergunto o seguinte: primeiro, quem está do lado do bem e quem está do lado do mal? A Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Como é que os crentes conseguem descer de um patamar para ir para um outro nível, para brigar por uma solução no mundo, sendo que são meros homens? E que não existem mocinhos nesse jogo? E que bom, é só do céu para cima. Mas os crentes brigam por política como se estivessem defendendo o bem contra o mal. Né? E aí você olha, observa bem a que ponto nós chegamos. Né? Então, para ver o quanto nós somos influenciáveis pelo mundo que a gente vive. Né? É como aquela situação do tipo a erotização ou a sensualização. Se nós observarmos, né? Eu sou de um tempo que erotização era coisa de mulher. Hoje não. Hoje os homens também dão aquelas olhadinhas assim na internet, né? Então, aí o teste hoje, né, para uma pessoa cantar lá na frente é botar um limãozinho assim pela camisa para ver se desce pela calça, porque se não passar, opa, não dá para ir lá para frente não, meu jovem. Né? Então, por quê? A sensualização tá de um jeito, né, que antes todo mundo achava que o Satanás estava na irmã, né? Porque não, o lascado, o decote, não sei. Hoje não, os homens estão assim. Então a gente percebe, né, que assim, é bom para as mulheres, que agora ninguém mais implica com elas. Mas assim, eu não sei se dá para perceber o quanto nós, né, somos influenciados pela cultura. E aí nessa brincadeira, como é que o cara vai aprender com o pastor se ele aprende fora da igreja, dentro da igreja, que o pastor é um esperto, é um malandro, coisa do tipo? Ele não vai aprender. E aí nisso, o indivíduo ele absorve o que o professor de história fala, que de repente até veio de uma igreja, alguma coisa do tipo, contra a igreja, num aspecto institucional, porque ele não pode falar do aspecto espiritual.
Como é que a gente vai dizer que Deus não existe ou que Deus existe? Deus não é um dado objetivo, né? Mas o que acontece? Aí ele, por uma experiência institucional ou com algum crente, né, fedorento desse daí, o que acontece? Aí ele vai e desce a ler na igreja. O que acontece? Eu absorvo lá na escola e critico quando eu venho para a igreja. Aí eu vejo na televisão, por exemplo, eu só sei que cristãos morrem hoje por causa da internet, porque pela televisão parece que não morre, né? E aí o que acontece? Cristãos perseguidos, massacrados, maltratados. E quando você liga a televisão, na maioria das vezes eles são ridicularizados. Ou são doidos, ou são malandros, ou têm a sexualidade reprimida. Pode reparar. E aí o que acontece? A gente inconscientemente absorve isso. E na igreja a gente questiona. A gente acha que o nosso líder é um autoritário. A gente acha, né, que o nosso pastor ele não quer o nosso bem. A gente acha que a Bíblia foi escrita por homens, tá bom, tinha que ser um povo para escrever a Bíblia, meu Deus do céu. Então o que acontece? Aí a gente, sabe, fica lidando com várias situações, não é de graça. Nós estamos sendo treinados, estamos sendo adestrados. Alguém vai dizer assim, quem faz a minha cabeça sou eu. Por que se gasta milhões com propaganda, gente? Pelo amor de Deus. Vamos e venhamos. Essa situação, por exemplo, das eleições não é uma demonstração clara que existe uma guerra de narrativa. Você tem o mesmo fato e as perspectivas são tão diferentes. E a pergunta que você faz é: quanta mídia você tem para contar uma história? E aí a gente confia nisso e desconfia da nossa comunidade. Da mãe que cuida da gente desde quando a gente era pequeno. Do pastor que está ali com a gente nos momentos difíceis da nossa família. A gente desconfia dos nossos irmãos, do nosso líder de jovens, que já passou pela nossa pele e quer que a gente tenha algumas escolhas melhores do que eles escolheram. Isso não é de graça, gente. Nós estamos sendo treinados, estamos sendo adestrados, né? E é importante a gente estar atento a isso. E aí, por isso, que tem o crente que é perdido mesmo, mas tem um salvo que pode estar imaturo. E eu acho que eu não vou conseguir fechar a questão, porque tem muita coisa e eu falo demais, né? Mas, assim, a lição 2, eu bato na tecla sobre a dedicação a Deus e o orgulho espiritual, né? Gálatas 3:11 diz que é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Oi? 5? Então vamos para 5. Porque é o seguinte, essas aí todas a gente já foi. Perfeito. Aí se você for dar 5 para frente, vai dar um bom respaldo para a gente continuar. Então vamos lá. A gente não vai parar porque você vai falar, a gente vai continuar a partir da semana que vem na lição 5. Perfeito. Os seus comentários vai ser enriquecedor. Então tá legal. Aí em relação, por exemplo, a questão da 4 foi de amar os não amáveis, né? Então você só pode amar porque Deus capacita você, não é porque o outro merece. Né? E aí, a 5, a gente fala sobre viver com alegria nos momentos difíceis. E aí, a gente, por exemplo, vai poder experimentar isso. Por quê? Porque Deus blindou os seus filhos com a sua alegria. É a alegria do Senhor que nos fortalece. E aí, alegria também é uma decisão. A gente não vive à mercê do time da gente quando ganha. A gente não vive à mercê de tudo dar certo. É aquele caso... eu queria tanto ter um filho, só que aí chega um período da gestação que se perde o bebê. E aí a gente lida com algumas situações interessantes, né? Você está doente, ninguém descobre nada. Depois que você morre, na certidão de óbito, fala do que você morreu. E aí nessa situação, por exemplo, você perdeu o bebê, mas perdeu por quê? Ainda não pode fechar a questão. Aí você tem que esperar para perder o outro bebê ou o outro bebê para perceber qual é o problema. Aí depois de você passar por um monte de tragédia, que vamos resolver alguma coisa, dependendo do atendimento médico que você tem. Se é SUS Credo, eu não sei. Tem gente que tem SUS Gold, né? Porque tem uns contatos por aí. Mas o que acontece? Diante dessa situação, né? Se você observar, a vida é cheia de lutas, cheia de sofrimento, cheia de problemas, né? Sendo que nós aqui no Brasil, com liberdade religiosa, nós não temos metade do problema dos cristãos do primeiro século. Qual é o problema do crente hoje? É o irmão que foi batizado no limão, né? Aquele irmão azedo que fica no pé da gente, né? A minha sogra, é o meu cunhado, o meu chefe. Ou seja, os problemas que a gente tem são problemas que todo mundo tem. Não são problemas por causa do evangelho. É diferente. E aí acontece, como é que o camarada, né, que escuta Zeca Pagodinho consegue ser de bem com a vida e eu que digo que sou morada do Espírito Santo consigo ser de mal com a vida? Então é importante eu tomar uma decisão,
Né? Eu vou me alegrar, por quê? Porque em vez de eu olhar para aquilo que o diabo está me mostrando, eu vou olhar para aquilo que Deus está fazendo. Dores e lágrimas, sofrimento, dificuldade fazem parte da vida, mas Deus é comigo e eu vou conseguir dar a volta por cima. Aí se der tudo errado, ainda assim Deus é comigo. Até mesmo da fraqueza eu posso tirar força. Deus não me prometeu o céu sem tempestade, mas ele disse que os que confiam no Senhor voaria como águias. E dizem os estudiosos que a águia voa acima da tempestade. E aí, né, crendo que em Deus é possível uma vida de contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Lição 6, né? Você pode ter paz interior. Você vai dar uma oportunidade para que a gente possa também compartilhar contigo. E tem uma coisa que você falou aí, que eu não tenho assim, uma concordância total. Fica à vontade. Somos batistas. Eu digo assim, eu tenho uma experiência, eu estou com 61 anos. Sim. E desde 14 eu só fiquei sem trabalhar, basicamente, durante pouco tempo. Então, o que eu digo para você é que quanto mais a sua luz brilhar onde você estuda, onde você reside, os seus vizinhos e aonde você trabalha, mais vão existir pessoas, sim, que vão ter carinho por você, vão buscar aproximar-se, porque você passa para ela uma mensagem positiva e do bem, mas você vai ser odiado, é exemplo que Jesus falou. Por causa do nome dele, do teu testemunho, muitas vezes no ambiente de trabalho você é invejado, porque consegue lidar com as pessoas, e as pessoas têm uma relação de confiança que te procuram nos momentos adversos. Por enquanto eu estou concordando. Uma orientação profissional que você dá. Então não quer dizer que necessariamente no lugar onde você vai trabalhar, ou onde você reside, que de todos ali você vai ter uma boa acolhida. O seu testemunho falará, principalmente através dos seus gestos e atitudes, acerca de Jesus. A solidariedade, a relação de preocupar-se com o próximo, sim, a relação fraterna. Mas não quer dizer que todos sejam assim. Então, eu concordo com o irmão. Não sejam todos assim. Então, onde quer que você esteja, o que vai definir a relação de você, do seu ambiente de trabalho, no ambiente onde você estuda, é o quanto está realmente a relação de vida e de testemunho do amor de Deus, mais um testemunho, até por palavras, mas muito mais por gestos e atitudes compatíveis com aqueles que Jesus colocou. É fácil? Não, mas só pela graça e misericórdia de Deus e uma intimidade crescente com Deus, que essa luz vai brilhar. Então, eu concordo com o irmão. Não, porque da forma como você, naquele instante, enumerou, eu até concordo contigo do lado negativo. Ele existe, sim. Ele existe e até em determinado momento, há um certo escárnio, certo deboche de pessoas que se apresentam como crentes, vamos dizer assim, e que de repente dão um mau testemunho, um mau trabalho, não tem essa relação de querer efetivamente contribuir à altura do que ele pode. Então são pessoas assim rejeitadas. Mas isso não é uma regra. Eu trabalhei com pessoas, até pessoas humildes e pessoas simples, que essas pessoas eram procuradas muito mais pelos seus gestos e atitudes que relembram gestos e atitudes de Jesus. Sim. Ou seja, são pessoas que diante de um momento difícil são procuradas e tem sempre uma palavra de esperança, uma palavra de vida, mas solução, porque o dia a dia dela é isso. E eu concordo com o irmão. Não, depois eu vou assistir a gravação para ver em que eu discordei do irmão. E aí, por exemplo, em relação à questão da paz interior, o que acontece? Se Jesus é o príncipe da paz, e a paz que nós temos nele não é a paz que o mundo dá, então nós podemos ter paz mesmo na tormenta. E eu não sei se dá para perceber que, assim, existem pessoas que a gente fala assim, fulano me desequilibra. Não, eu permito que ele me desequilibre. Não sei se dá para perceber. Você vai ter gente chata na sua família. Você vai ter aquele irmão, tá entendendo? Que assim, seu pai deu um bombom para você e deu um bombom para o seu irmão. Você come o bombom e ele come bem devagarzinho. Você quer mais um pedaço, você não pode mais, né? Então acontece. Quer dizer, hoje não tem mais isso. Isso daí era na minha infância, a gente era pobre, então era um pouco mais complicado. Hoje o pobre está cheio de carboidrato, mas antigamente era um pouco mais difícil. A gente comia mais salada, mais legume, carboidrato era mais caro. E aí nesse caso, e aí diante desse caso, né, por exemplo,
existem pessoas e existem situações que podem desequilibrar. Como eu lembro que como eu sou pai velho de filho único, né? Meu filho tem 2 anos, eu tô com 45, minha esposa vai para 42, e assim, a gente com 19 anos de casada, ela engravidou, a gente não esperava mais, e aí diante de uma situação dessa, teve o exame da ultra para translucência nucal, para perceber se de repente ele poderia ter Down ou não. E aí muita gente, para que isso? Não toca no assunto. Eu falei, não, porque quanto antes eu souber, melhor para eu preparar o meu filho para lidar com a vida. Ou seja, a questão não é se a vida é difícil, a questão é o quanto eu me preparo para lidar com as adversidades da vida. Né? Então, é importante a gente ter a consciência de que, assim, é o Deus de paz, né, que vai me dar a paz que excede todo o entendimento. E aí, nesse caso, como ter a paz interior, a partir de Filipenses capítulo 4, versículo 7. Compreendendo a diferença entre a paz de Deus e a do mundo, desfrutando dessa paz de Deus e investindo na espiritualidade. O que acontece? Boa parte das coisas que a gente sente está ligada àquilo que a gente pensa. Eu não estou falando daquela emoção que surge. Alguém pisou no seu pé, veio uma emoção. Alguém te deu um fora, veio uma emoção. Eu estou falando do sentimento. Estou falando daquilo que é o seguinte. Você para, pensa, revive. Mais ou menos isso. É como aquele caso assim. Por exemplo, se eu tenho aquela música que eu escuto e lembro da minha infância. Não é aquela coisa que assim, me assaltou, uma coisa boa que apareceu. Não. É algo que assim, eu comecei a pensar, revivi, aí você olha para o nada, aí a pessoa, o que tá maluco, fulano? Tá rindo? Aí é o que? Você está sentindo. O inverso também. De repente, né, você olha para alguém que tem uma fisionomia, que lembra alguém, aí você começa a lembrar daquele monte de coisa que aquela pessoa fez, né? Então, assim, isso tem a ver com o quê? Pensamento. Então, o que você faz? Mexe no pensamento. Como a gente mexe no pensamento? Lembra? Antes medita na sua lei de dia e de noite. E de você encher a sua cabeça de coisa que vai te dar uma visão positiva da realidade. Não estou dizendo que a realidade vai ser positiva, porque nem sempre é. A gente vive num mundo doente, de gente egoísta. Todo mundo quer ser melhor do que todo mundo quer ficar no lugar de todo mundo. É uma competição predatória. E aí quando você vê, por exemplo, com todo respeito aqui aos socialistas, mas lendo aquele livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos, né, quando ele faz, né, uma analogia entre a Revolução Bolchevique com os animais lutando, né, para conseguir vencer o dono da fazenda, onde, por exemplo, vem aquela frase de todos iguais, mas uns mais iguais do que os outros. Por quê? Porque o ser humano, ele acreditou naquela mentira do Éden. Você vai ser como Deus. E aquela coisa assim, eu quero ser mais, eu quero suplantar. Não basta ser uma mulher bonita, eu tenho que ser a mais bonita, mesmo que seja com filtro no Instagram. Deu para entender? Não basta, por exemplo, eu ser um cara que está com o corpo malhado. Eu quero ser mais do que o outro. Eu vou tacar um silicone, eu vou botar um remédio de cavalo. Eu vou fazer alguma coisa para ser mais do que os outros. Não basta, né, eu ser mestre ou ser doutor. Eu tenho que dizer que foi em tal instituição, nem que eu fraude, né? Nem que eu venha trazer fraude para aquilo. Então, não sei se dá para perceber, não basta ser rico. Eu tenho que ser mais rico e ostentar para vocês que eu sou melhor do que vocês. Infelizmente, inclusive na igreja. Não basta eu saber a Bíblia, eu tenho que saber mais do que você sabe. Então, tá dando para entender? Então, assim, esse tipo de situação dificulta a vida da gente. Por quê? Porque a gente, por causa do orgulho, a gente, por causa da comparação, a gente vai ou para o orgulho, né, ou para a inveja. E nesse caso, a gente fica desequilibrado. A gente fica sem paz, a gente fica desesperado. Se alguém roubar o meu carro, roubou, eu não nasci com um carro. Tá entendendo? Ah, mas eu posso sofrer um acidente. A vida é assim. A gente pode sofrer acidente. Raio pode cair. Tá entendendo? Uma ponte pode cair. Um prédio pode desabar. Eu posso tomar um tiro de bala perdida. A vida é assim. Justamente pela vida ser assim, que a gente deveria valorizar mais os relacionamentos. E aí, continuando, né? O 7, você pode ter paciência no sofrimento. Melhor é o paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E qual é o problema da gente? A gente quer conquistar uma cidade, mas a gente não quer administrar o próprio coração. E é importante a gente observar que é o seguinte, o que vai ajudar o meu casamento a prosperar não é se a minha esposa vai ser sempre um filezão. Não é se a minha esposa vai ser aquele mel, aquele doce. O que vai me ajudar é eu me liderar.
E eu não sei se dá para perceber, para mim a parte mais difícil do meu casamento é eu me liderar. É eu liderar os meus olhos, liderar os meus ouvidos, administrar aquilo que eu permito entrar na minha mente, ser mais vigilante com os meus pensamentos, né? Dizer não para algumas coisas, porque se tudo que a gente sentir, a gente quiser fazer, a gente dá soco no nariz de um, a gente chuta a canela do outro, tá entendendo? Então, a gente chama o gerente da boca de fumo de palhaço. Então, gente, pelo amor de Deus, se a gente consegue pensar para falar, pensar para agir em questões bastante graves, alguns doidos não, né? Por que a gente não pode fazer isso no nosso casamento? Até porque você não sabe daquilo que a sua esposa pode ser capaz de fazer, né? Então, nesse caso, desculpa, gente, com todo respeito, tá bom? As mulheres do recinto. Aí, nesse caso, você pode ter paciência no sofrimento. Sofrimento vem, sofrimento faz parte da vida. Tem criança que ela não falou assim, eu quero sair do ventre da minha mãe sem enxergar. Ela nasceu com dificuldade para enxergar. Eu quero nascer com dificuldade para ouvir. Eu quero nascer numa casa em que meu pai é dependente químico. Não, gente, a vida tem sofrimentos, né? Você está no trânsito e de repente, do nada, né? Alguém que deixou um cavalo solto na pista, o cavalo vai, entra, amassa você fica com uma lesão grave, impossibilitado de um monte de coisa. A vida tem sofrimentos. Daí a importância de Deus estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Por quê? Porque tudo passa, menos Ele. Então eu estou aqui, outro dia eu tive 20 anos. Estou com 45, daqui a pouco eu devo estar com 60. E como eu estava falando, Luciane, né? Luciane, eu estava falando com ela, ela estava tendo dificuldade de ler a senha, né, para a internet. Aí eu falei para ela, é melhor a gente ter esses problemas do que morrer. Né? Então, assim, envelhecer significa que a gente não morreu jovem. Né? Então, eu estou com essa dor aqui, eu estou com essa dor lá. Porque você está vivendo, seu corpo está depreciando. Né? Então, ou seja, houve um período que o teu corpo estava 100%. Mas esse tempo passou. O tempo bom que a gente amarrava cachorro com linguiça. Já foi. Né? Agora é uma outra fase. Né? Então, a importância de ter aquela paciência, né? Enquanto a provação não acaba e a bênção não chega, aprendendo, desenvolvendo a resiliência. Ou seja, o vento vem, mas o vento vai passar. Esse problema vem, mas esse problema vai passar. Existem pessoas que vão nos caluniar, mas glória a Deus porque elas nos caluniam. Porque se elas nos caluniam, é porque com a verdade elas não nos derrubam. Sinal que nós devemos estar no caminho certo. Então, o problema é que a gente tem dificuldade, como diz o hino, de contar as bênçãos. Né? Assim, se nós contarmos as bênçãos, nós vamos perceber que até as portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Eu gosto muito dessa música, mas vamos continuar. E sem perder a conexão com Deus. Né? Então, é aquela questão de que assim, é Deus na minha vida que vai me ajudar a filtrar, que vai me dar uma lente. Quem usa óculos escuros vê tudo escuro. Tudo vai estar negativo. Eu não sei se dá para perceber que quando eu falo, inclusive, das coisas negativas que existem na igreja, como, por exemplo, a lição passada, né, de maldade, retrasada de maldade na igreja, gente, eu não sei se dá para perceber. Acontece. Por que acontece? Porque nem todo mundo está salvo. Por que acontece? Porque nem todo mundo é maduro. E eu pergunto, quem sou eu nesse processo? É muito fácil procurar entre vocês. A pergunta é olhar para mim e falar, sonda, meu Deus, conhece o meu coração e prova meus pensamentos. Vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Né? E aí, nesse caso, a gente vai fazendo o quê? Lembra? É melhor você ser o cara paciente, longânimo, do que ser um guerreiro. 8. Você pode ser mais simpático e deve ser mais empático. O segundo mandamento é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. E aí eu não sei se dá para perceber que eu preciso ser mais simpático, né? Ou seja, eu preciso ter aquele jeito mais gentil com o outro, e eu preciso ser mais empático, ou seja, me colocar no lugar do outro, ainda que a gentileza não gere gentileza. Tem gente que dá vontade de você dar um coice. Só que é o seguinte, se o cachorro te morder, você vai morder o cachorro? Não, porque não se espera isso de você. Do cachorro a gente espera. Né? Então, fazendo bem por amor a Deus e ao próximo. As pessoas não merecem muitas vezes, mas Deus merece. Deus merece que eu seja a melhor versão de mim mesmo. Deus merece. Então eu quero ser o melhor marido, não porque a Gisela merece. Quero ser o melhor pai, não porque o meu filho merece. Quero ser a melhor ovelha, não porque o meu pastor merece. Não.
É porque eu quero que Deus olhe para esse mundo em trevas e me veja como luz resplandecendo. Então é importante, né, a gente ter essa ideia e principalmente sendo cuidadoso com as palavras, né? Porque as palavras, elas são como armas, né? Vide o que acontece na publicidade, no jornalismo e na academia, né? A academia que eu falo aqui no aspecto de conhecimento, né? Não de maromba. Mas, por exemplo, se você observar, quando a gente fala, a gente cria imagem. Surge a imaginação, né? Imaginação na cabeça das pessoas, né? Por quê? Por causa de palavras que são faladas. Eu não sei se dá para perceber que dependendo do que você falou para sua esposa de dia, acontece algo de noite, ou não acontece, né? Eu não sei se dá para você perceber que dependendo do modo que você falou com seu pai, você consegue quebrar ele na conversa e aquilo que antes era não vira sim. Ou de repente aquilo que fosse talvez vira não. E aí 9. Você pode fazer o bem com boas motivações, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Você foi regenerado para isso, salvos pela graça, mas para viver em novidade de vida, por amor a Deus e amor ao próximo, e transformando-se diariamente. Por quê? Eu preciso melhorar a cada dia, eu preciso verificar meus pontos fracos a cada dia, eu preciso perceber onde eu não estou legal e eu preciso melhorar onde eu estou legal a cada dia. O problema é que enquanto eu deveria estar tomando conta da minha vida, eu estou tomando conta da sua vida, por isso eu não melhoro. Então esse é o problema. Enquanto está todo mundo discutindo a separação do Kleber Lucas, não está tomando conta do próprio casamento. Né? Enquanto o pessoal está discutindo a criação dos filhos da Flor de Lis, não estão tomando conta dos próprios filhos. Enquanto as pessoas estão aí, né, discutindo a arminha do Bolsonaro, não estão verificando o que seu filho está vasculhando na internet. Então, não sei se dá para perceber que assim, nós deveríamos, né, olhar, enquanto o pessoal está falando das outras igrejas, a gente não está tomando conta da própria igreja. Então, é importante a gente se transformar diariamente, melhorar o nosso olhar. Vamos para o 10. Você pode ser mais confiante e mais confiável, né? Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A palavra que a gente traduz por fiel, a gente poderia chamar de crente. Eu sei que a gente aprendeu em muitos lugares que eu não sou crente, eu sou cristão. Mas não tem como ser cristão sem ser crente. Porque o crente é aquele que crê. O cristão é aquele que crê em Jesus, mas crê. Né? E aí o que acontece? A palavra fé pode ser traduzida por fidelidade também. A palavra no grego é pistes e o fiel é o pistos. Né? Então não tem como ser crente, né? Não tem como ter fé sem ser fiel. Então Deus ele me encontra fiel e me coloca no ministério. Mas não é questão de assim, vou ver se o Roberlan é fiel. Não. A minha caminhada, Deus fala assim, vou confiar isso aqui na mão dele. Vou confiar isso aqui na mão dele. Posso prosperá-lo mais porque ele vai investir mais no reino. Se eu prosperá-lo muito, ele vai começar a pegar um outro caminho. Eu posso dar mais esse filho aqui para ele. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, o que acontece? Deus ele está sempre trabalhando com a gente e está olhando a nossa fidelidade. O problema é que às vezes a gente quer estar numa determinada posição, mas a gente não se pergunta se a gente está pronto e se a gente vai edificar alguém ou se a gente está pensando apenas na gente mesmo. Eu queria tanto pregar. Pregar o quê? Não sei, eu acho tão bonito ficar lá na frente. Acho tão legal falar graça e paz. Eu tenho tanto para dizer, mas vai dizer o quê? Entende? Ou seja, eu estou pensando em mim. É importante a gente ter essa ideia. Quando eu canto, eu estou cantando porque eu quero adorar a Deus ou é porque em nenhum outro lugar eu teria oportunidade senão na igreja? Então é um negócio para pensar. E aí, a pergunta que a gente faz é o seguinte: eu sou confiável nesse mundo de tanta desconfiança? Eu sou aquele líder que, por exemplo, todo mundo pode ir para lá e para cá, mas sabe que se aparecer, vai me encontrar, porque eu sou uma pessoa constante ou eu sou uma pessoa inconstante? Buscando uma vida marcada pela fidelidade. É aquele caso, a minha esposa, ela sabe que eu não sou perfeito, mas ela, pelo menos, tem aquela ideia de que eu me esforço para ser o melhor marido. O meu pastor sabe que eu não sou a melhor ovelha da igreja, mas ele sabe que eu sou uma pessoa que se esforça e praticando a fidelidade. Não tem como ser fiel sem se esforçar, principalmente nas pequenas coisas, né? Principalmente nas pequenas coisas.
Ah, eu queria tanto namorar, mas meu pai não deixa. Aí eu pergunto, como é que você vai ficar levantando a mão, dizendo que você quer Shekinah, se você namora escondido, você não obedece teu pai, cara, vai obedecer a Deus? Claro que, obviamente, nenhum de vocês aqui vão namorar escondido porque vocês estão pensando em carreira, vocês estão pensando, né, em crescimento, prática de esporte, essas coisas todas, né? Mas vai chegar um momento, quando vocês estiverem com 30 anos, que vocês vão pensar em namoro. E aí, nesse caso, é o seguinte, pensa bem, né? Assim, poxa, como é que eu não atendo meus pais? Como é que Deus está na minha vida se eu não faço o básico? Respeitar os meus pais. Porque se eu não respeito meus pais, eu não respeito a autoridade. Se eu não respeito a autoridade, não vou respeitar a autoridade do professor. Se eu não respeito meu pai, não respeito meu professor, quem disse que eu vou respeitar o meu líder na igreja? Quem disse que eu vou respeitar o pastor? E se eu não respeito nada disso, eu vou respeitar a decisão de assembleia de igreja? Se eu não respeito nada disso, é muita cara de pau dizer que eu respeito a Deus, né? E aí, lição 11, você pode ser mais corajoso, mas não precisa ser brigão. Tem gente que acha que ser corajoso é ser brigão, e não é verdade, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Só os fortes podem ser mansos. Fraco não, fraco tem que gritar, fraco tem que puxar a arma, fraco tem que bater na mesa, fraco tem que dar carteirada, fraco tem que dizer, você sabe com quem você está falando? Quem sabe que é o que é, não precisa provar nada para ninguém. Eu, por exemplo, costumo dizer para as pessoas, ninguém vai conseguir me diminuir, me desconsiderando como pastor, porque para mim ser pastor é como ser crioulo, eu sou. Não preciso de mais nada, eu sou. Você pode dizer que eu sou ruivo. Tá, obrigado. Né? Numa época de relativismo, você vai dizer que eu sou ruivo. Ah, para mim você, né, é um ruivo num corpo de negro. Tá bom, beleza, tamo junto. Tamo de boa. Eu não vou mudar por causa disso. Agora, se eu dependo da sua aprovação, aí não. Aí eu vou brigar. Aí eu tenho que mostrar para você que você precisa de mim. E aí a gente tem as quedas de braço que a gente tem, né, onde ninguém ganha, nem o vencedor, né? E aí, tendo coragem, mas sendo manso. Jesus vai lavar os pés de Pedro. Pedro fala assim, não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não pode lavar tudo. Só vou lavar os pés. Jesus não brigou. Mas Jesus deixou claro, é isso que eu vou fazer. Jesus foi servo, mas foi líder. Foi líder, mas foi servo. Deu para perceber a diferença? Ou seja, eu não vou impor nada contra você, mas você também não vai impor nada para mim. Mansidão, sem brigar. Resistência ao mal, sem precisar se... Exatamente. Eu vou pegar, por exemplo, vocês viram que eu falo desse jeito alto, né? Parece que eu estou brigando, a minha fala é agressiva. Né? Eu costumo dizer que quando minha esposa prega, todo mundo fica assim. Quando eu prego, o pessoal geralmente fica meio tenso, né? Eu vou fazer terapia para melhorar esse negócio. Mas aí o que acontece? Meu apelido no seminário era pregador de trem. Aí imagina, né? Quando eu chegava, o pessoal ficava assim, tretrec, tretrec. E aí nisso, por exemplo, imagina eu, quando eu tô brigando com a Gisélia. Aí ela fala um negócio, ela fala assim, tem alguém gritando aí? Gente, mas dá uma murchada. Mas dá uma murchada, sabe por quê? Tô errado. Se eu digo, tô errado, acabou, não tem mais o que fazer. Entendeu? E aí eu vou, abaixo o tom e a gente conversa. Ela não chegou, não rodou a baiana, não me tacou louça, não pegou cabo de vassoura. Ela só falou, tem alguém gritando aí? Não contem pra ela, tá, gente, que eu falei isso, pra ela não se achar. E aí, nesse caso, então, e mansidão rima com reflexão. Quando você tá na mansidão, você tá o quê? O cérebro está oxigenando, você está pensando no argumento do outro, você não está pensando em responder em vez de ouvir o que o outro está falando. Já reparou que às vezes, por exemplo, muitas vezes quando você briga, inclusive briga de família, que é aquela coisa mais passional, que a gente grita e não sai no tapa, né? Então assim, porque na rua tu fica meio cabreiro de gritar, mas em casa, aí quando você está fazendo aquilo, na maioria das vezes você está discutindo consigo mesmo. Já reparou que às vezes, por exemplo... Não, mas você disse isso. E aí a pessoa fala assim, não, peraí, olha só. Eu disse que você, né, é muito fofa. Tá vendo? Você falou que eu engordei. Não, eu falei que você é muito fofa, que você é muito carinhosa, não sei o que, não sei o que lá. Agora, se você não estiver refletindo, você faz o quê? Entra na roda de colisão. Eu não falei não, mas tu tá mesmo. E aí começa. Entendeu? Agora, quando você está refletindo, né? Por exemplo, eu sou assim, mas quando eu presido a assembleia, eu tento falar
o mais grave possível. Por quê? Para não exaltar os ânimos de ninguém e nem o meu. Porque eu sei que eu preciso estar sob controle. Todo mundo pode perder o controle, dar piti, ter ataque de pelanca. Eu não posso. Eu não posso. Porque eu sou o moderador. Se o moderador chuta o pau da barraca, como é que vai ser a assembleia? Né? Então eu preciso me segurar. E eu mudo o quê? Mudo minha voz, mudo meu tom, porque eu posso o quê? Oxigenar o meu cérebro para pensar. Né? Então é importante a gente ter esse cuidado. 12. Você pode se autoliderar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Já pensou eu falar de salvação, pessoas serem salvas e o milagre passar por mim, mas não me alcançar, porque eu não abriguei a revelação no meu coração? Eu falei de um Jesus que ele vai falar assim, eu não conheço você, mas em teu nome, e quem vai falar em teu nome não é o feiticeiro, né, gente? Quem vai falar em teu nome não é o ateu. Quem vai falar em teu nome, tudo indica que é um suposto, usando a linguagem policial, um suposto seguidor de Jesus. Né? Não conheço você. E aí, sendo responsável pela sua própria espiritualidade. Fulano, por que você bebeu cachaça? O pastor não foi me visitar. Mas e o cara que não tem pastor e não bebe cachaça? Não sei, mistério de Deus. Entendeu? E aí nisso, dominando-se para cumprir a missão. Um atleta em tudo se domina. O cara para ganhar uma medalha, ele muda o seu jeito de dormir, muda a alimentação, faz isso, faz aquilo outro. A gente, para viver a vida que Jesus prometeu, por que a gente não pode? A gente, para contagiar a nossa geração, por que a gente não pode? É uma coisa para a gente pensar. E não se deixando dominar pelos super desejos da carne. O crente geralmente bate na tecla de quê? Sexo e cachaça. Vinho não porque está na Bíblia, mas geralmente o sexo e cachaça. Fulano caiu. Ou é sexo ou é cachaça. Pode escutar. Ninguém fala do invejoso, do caluniador. Quantos rebeldes vocês conhecem que foram disciplinados? Né? Então, ninguém fala dessas coisas. Mas geralmente é o quê? Fulano bebeu. Fulano, o viciado em internet. Alguém diz que esse cara tem problema? Ninguém diz. Né? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, eu não posso me deixar dominar. Eu preciso estar sempre reduzindo meu corpo à escravidão. E por último, para a glória de Deus, a escolha que você pode fazer. Um religioso oprimido ou um discípulo livre. E aí Paulo diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado, tem a ver com a religiosidade, né? Ou não. O que importa é ser uma nova criação. Isso é que é importante. Que você consiga galgar cargos na denominação, já fui presidente de associação, da comissão de ética, fui agora do conselho deliberativo da minha convenção. Glória a Deus por isso. Não adianta nada disso ir para o inferno. Não adianta. Né? Então não adianta nada disso e não dar um bom testemunho de fé. Não adianta. E é importante observar que a desgraça pode ser produzida por um religioso oprimido. Em nome de Deus, ainda possível. Né? Um discípulo melhora o seu condicionamento espiritual continuamente. Ou seja, eu preciso melhorar. Tá bom, mas eu preciso melhorar. Né? E em Cristo, nós podemos vencer as fraquezas humanas. Os nossos irmãos, eles falham, não é porque eles são um problema. É porque eles têm problema. Você sabe como é que é a vida do irmão que te encheu a paciência? Você sabe qual é a história de vida? Você sabe como é que foi a infância? Você sabe como é que é o casamento? Você sabe como é que é a mulher daquele cara? Você sabe como é que é o marido daquela moça? Você sabe como é que é o filho daqueles irmãos? Você sabe como é que são os pais daquele adolescente? Então, não sei se dá para perceber, né, que assim, a gente tem aquela ideia de que o fulano ele é mau porque ele é mau. Não. Às vezes ele só está respondendo a uma série de sofrimentos acumulados pelo tempo e a gente precisa fazer o quê? Amor e aceitação. Acabei. Obrigado, pastor. Perdão, tá, gente? Não, fica tranquilo. Essa é a nossa classe da EBD. A gente vai estudar todos esses temas que o pastor Roberlão passou. Continuando na lição 5. Para mim, uma autêntica aula de EBD. Uma autêntica, mas não completa. Vou dizer por quê da forma didática. Foi o seguinte. A aula de EBD que a gente pratica aqui, talvez o Miraci tenha sentido falta, a gente interage muito, faz perguntas e tudo mais. Mas foi excelente, foi excelente essa passagem por todas as lições, porque aí agora a gente vai voltar com calma domingo que vem e vai estudar cada tema que o pastor Roberlão colocou
Essa aula do pastor Roberlan hoje foi como se fosse quem fez pré-vestibular. Tem aqueles aulão. O resumão. Foi essa aula hoje. Eles estavam correndo uma maratona de 100 e de repente ele freou. Acabou. Então, Ai, gente, obrigado pela compreensão. então, olha só. Você vai passar mal. Quem não tem essa igreja, quem não tem essa Obrigado. procura Tchau, gente. adquirir uma. E junto, a Fernanda tem